Nós fizemos na sexta passada, nesse mesmo horário, com as entidades de classe, com os conselhos, perdão, com o Conselho de Eficiência, com o Conselho de Acessibilidade, com o Conselho da Habitação. Então foram vários conselhos, CPLE, CMDU, e a gente está fazendo novamente aqui com vocês as entidades que representam, né, não só o CAL, o CREA, a Cresce, né, obrigada aí pela presença, mas também a ASBEA, a EAC, Associação de Engenheiros e Arquitetos, SECOP, Sunduscom, a Bicamp, a Avança Campinas. Então, todas essas entidades a gente encaminhou, né, para vocês o convite, e a ideia é para vocês entenderem como vai funcionar o nosso plano de trabalho, em que estágio nós estamos na revisão do Código de Obras e aquilo que vocês podem contribuir. Desde o início, a gente abriu uma consulta pública, tá? Com um formulário que muitos aqui, né, tiveram oportunidade naquele evento de assinatura do convênio, a gente poder já lançar aquela consulta para todo cidadão. Deixamos disponível aos conselhos, então pasmem, hoje eu puxei o histórico, apenas um conselho se manifestou até agora, mas a gente está aí imbuídos de que quanto mais pessoas participarem, é importante nessa construção. Até a sexta passada eram 52 contribuições, né? Até a Tereza aqui contou, nossa, mas é pouco, mas a gente está nesse esforço de que os conselhos internalizem também esse formulário, e vocês, entidades e EFEPs, né? Mas a gente está, o processo participativo, ele começa desde o início e vai até o final da propositura, como vocês vão ver aqui, todas as formas como vocês podem participar desse processo da revisão do Código de Obras, tá bom? Então, a gente conta com a colaboração. O objetivo hoje, né, além da atualização do Código de Obras e Edificações, é também promover essa modernização desse marco normativo que orienta a construção da edificação. Então, nós não vamos tratar de uso comercial, uso vertical, o misto, se ali vai ser o comércio de baixa ou média incomodidade, porque isso é matéria de uso e ocupação de solo. Então, a gente está tratando o edifício, tá? Então, como que a gente tem essa questão de salubridade, ventilação, iluminação da edificação, independente da sua caracterização para aquela finalidade do uso. A gente vai tratar também um pouquinho, né, da questão da desburocratização. Então, como a gente discute esse licenciamento linear, porque hoje o licenciamento no município de Campinas ele é transversal, ele não é horizontal. O que a gente diz isso? Então, quando você dá entrada na aprovação de urbanismo, você também dá entrada no processo na CECLIMA de licenciamento ambiental, dá entrada no projeto de drenagem na CEINFRA, entra com o estudo de impacto de vizinhanças, e há o quê? Uma morosidade em todas as instâncias, né? Repetições de documentos, né? Então, como a gente uniformizar dentro de um processo de licenciamento linear, horizontal, onde que todo mundo se integra e falam a mesma língua, né? A mesma comunicação e o mesmo entendimento. Então, para isso, a gente estabeleceu o acordo de cooperação técnica com a Comunitas, né? A responsabilidade da coordenação e da metodologia, ela, assim como a articulação institucional desse processo e a coordenação do processo participativo, a Comunitas que está trazendo para nós, é um segmento de terceiro setor, a gente não pode contratar Comunitas, então não tem desprendimento de recursos públicos para isso. A Comunitas ela já esteve aqui em Campinas, tá? Quando a gente instituiu o autodeclaratório em 2015. Então, era um hub de soluções voltado ao fortalecimento da gestão pública brasileira. Ela foi criada em 2000, então a gente está falando já de uma empresa de 26 anos, que modela as políticas estruturantes para governos e empresas, fortalecendo a atuação da associação, da sociedade participativa. Então, ela traz muita metodologia de como participar, como interagir, como contribuir. Hoje vocês vão vivenciar isso, porque a gente vai ter uma dinâmica com vocês já, tá? Nessa atividade que hoje a gente programou, e sempre no objetivo de melhorar o quê? Os serviços públicos, a qualidade de vida da população. Então, se a gente melhora a gestão pública, quem é o beneficiário disso? É a população, porque a gente tem esse trabalho em conjunto. Então, eles trazem modelagem de políticas públicas inovadoras, o fortalecimento de nós, lideranças municipais, né? E o fortalecimento também do ISC, né? Que eles estão em mais 350
projetos hoje que lideram, isso é muito importante, estão em várias capitais do Brasil, isso foi muito importante para a Procuradoria atestar um parecer favorável da viabilidade desse convênio. Então, para todo mundo saber, a gente encaminhou, a gente foi procurado pela Comunitas, que estão revisando vários outros códigos de obras, projetos urbanísticos, licenciamentos ambientais em Minas Gerais, enfim, estão em todos os estados, e esse convênio de cooperação técnica passou pela Procuradoria do município, que pediu uma série de documentos. Só para ter ideia, foram mais aí de 6 meses, indas e vindas entre a Procuradoria e a Comunitas, para a gente poder ter aquele marco, né, da assinatura do convênio. Né? O Código de Obras e Edificações, então ele é de 2003, então a gente está falando de 23 anos, num contexto totalmente desatualizado, né, de aprovações de projetos e execução de obras. A gente teve muitas normas, como a BNT, legislações paralelas com relação à acessibilidade, permeabilidade do solo, soluções baseadas na natureza. Então, essas legislações, elas já têm o seu caráter próprio, a sua caracterização, e o nosso Código de Obra está defasado. E aí vem essa construção. Será que tem que repetir tudo que é norma em outras legislações? Será que a gente consegue fazer um Código de Obras mais sucinto, mais objetivo, mais prático na sua implantação? Então, é essa discussão que vocês vão participar. Né? Então, a gente teve muitas questões que avançaram sobre acessibilidade, eficiência energética, né, como os nossos placas solares. A gente teve inovações tecnológicas, que é o carro, né, movido a energia, os híbridos, enfim. Então, será que eu tenho que pôr no meu prédio carregamento? O que tem que responder com relação ao corpo de bombeiro? Né? Transformar esse cenário regulatório da construção civil uma segurança não só técnica, jurídica, mas que a gente pense nessa evolução. Então, a estrutura original, ela tem um caráter tecnicista, porque tem que ter isso parametrizado, né? Mostrar hoje o limite de frentes de demandas para a gente agilizar, a transparência e integração entre os órgãos da aprovação, que é o que eu comentei com vocês hoje. Então, a nossa aprovação, elas são totalmente descentralizadas, cada um tem seu fluxo, cada um tem seu checklist, uma repetição imensa de documentos. E a gente traz essa revisão, o que o Ministério das Cidades tem discutido muito com o mercado imobiliário, com a sociedade, dentro do programa Construa Brasil, né, de você trazer essa participação social, os princípios do planejamento, a desburocratização e a segurança jurídica em qualquer revisão de legislação. Então, a gente tem uma política nacional que pede que os municípios, através do programa Construa Brasil, façam suas revisões. Então, os fundamentos que vão incorporar essa revisão. Além da transformação digital, que isso a gente já está vivenciando, mas como a gente sempre possa melhorar e dar essa eficiência, a segurança jurídica, trazendo a lei, uma previsibilidade clara, né, uma normativa que proteja os direitos dos cidadãos envolvidos, a desburocratização que vem além da liberdade econômica, a capacidade institucional de melhorar essa gestão pública, né, qualificando esses serviços, distribuição de competências. Eu vou dizer aqui um exemplo para vocês: a urbanismo aprova e libera alvará de antenas, mas a CEINFRA também libera alvará de antenas. Então, é competência de quem? Ah, não, quando é solo particular é urbanismo, quando é solo público é CEINFRA. Então, assim, e aí o cidadão fica perdido, né? Então, a gente precisa entender qual é a competência de cada secretaria nessas liberações. E ter os procedimentos autodeclaratórios, desde que estejam muito claras as responsabilidades técnicas, né? Ontem eu estive online com o secretário de Planejamento de Palmas, Tocantins, e eles estão implementando, já implementaram esse autodeclaratório, agora eles estão fazendo a revisão do seu Código de Obras também. Eles têm um processo linear, então o objetivo da reunião de ontem foi entender, embora Palmas é a capital de Tocantins, tem 350 mil habitantes, mas a demanda é absurda por regularização e construção de novas moradias, porque eles estão vivendo um boom imobiliário na região. E eles têm um processo linear de construção, inclusive com a plataforma BIM, que permite uma análise acelerada dos projetos internamente. Então, assim, a gente está buscando ferramentas tecnológicas que permitam também a gente poder ter uma celeridade nesses processos. Como que vai se dar a revisão, né?
a gente já iniciou, nós estamos aí na etapa 1, que é o diagnóstico analítico, né, levantamento normativo, mapeamento desses processos de diagnósticos. A gente está pulando já para o mês, daqui a pouco, mês que vem, mês 2, tá? Então são esses 2 meses que nós estamos. Já iniciamos intercalada a elaboração de proposta, então diretrizes técnicas para minuto e validação da equipe multidisciplinar. Essa apresentação a gente está deixando lá no site também da Secretaria, tá, para vocês. E essa validação multidisciplinar já faz fazer com que esse G15 que nós criamos, o que é G15? São 15 secretarias que toda sexta-feira estão aqui com a gente fazendo a revisão, trazendo as suas dores, qual é o problema em cada secretaria, buscando essa integração de dados. Então, quando vocês ouvirem G15, são as 15 secretarias que vêm participando. Depois, quando a gente tiver já uma propositura, né, uma pequena minuta, a gente vai levar à sociedade, que é a etapa 3, que vem a participação social qualificada, que a gente vai estar junto com a comunidade desenvolvendo as oficinas participativas. Então, eles trazem essa metodologia para que a gente tenha essa contribuição mais direta, mais clara, mais objetiva. E aí a gente leva para o segundo momento a participação legislativa, que é as audiências mesmo públicas, com apoio técnico na tramitação da lei. Então, nós temos até dezembro para ter todo esse rito que a gente iniciou em julho, né? 6 meses. Aí, no recesso da Câmara, em janeiro do ano que vem, a Procuradoria está fazendo a validação da minuta, para assim que a Câmara voltar do recesso, a gente já protocola. Tá? A Procuradoria do município pede 30 dias, porque vai, volta, analisa, corrige. Então, até final de dezembro, a gente está aqui full com todos vocês aí nessa construção. Então, o Código de Obra, além de estabelecer essas responsabilidades e criar parâmetros urbanísticos mais legíveis, mais objetivos, tirando a duplicidade, a gente também tem que criar procedimentos para essa revisão e sempre prevalecendo o interesse público da vizinhança. E aí a gente vem discutindo isso, os impactos negativos e positivos aí, de como isso tem interferido quando a gente tem parâmetros que geram dúvidas e inseguranças jurídicas, tá? Então, aqui a gente traz essa modernização institucional que eu já comentei, a redução da informalidade, né? Então, ele contribui também para a gente diminuir a informalidade construtiva, porque se eu gero um fluxo muito moroso na secretaria, eu acabo gerando a irregularidade. Então, esse mês de julho foi o mês que a gente mais embargou obra. Então, vocês estão pensando nisso nos compromissos aí. Porque quando julgou inconstitucionalidade o autodeclaratório, o ar, as pessoas já tinham iniciado as obras. E aí, quando muitos processos voltaram para ser analisados, porque então era autodeclaratório, e fechou-se essa porta pela inconstitucionalidade, se estocou processos, e muitos não esperaram. Só que na hora que volta para a gente analisar, a gente tem recursos, Google Maps, a gente tem drone, a gente tem fotos aéreas e vem e constata o início de obra. O técnico analista, verificando aquilo, ele não vai prosseguir com a análise do projeto, ele já manda o processo para fiscalização. Mandou para fiscalização, constatou o início de obra, embargou. E aí, de repente, o estágio da obra, né, se ainda não cobriu, continua. Mas ela está embargada, continua a análise. Se ele retoma a obra e descumpre um embargo, se vocês sabem, a multa é alta. Mas dá para cobrar uma pessoa que entrou no as pessoas também têm que entender que as pessoas estavam numa situação complicada. Mas assim, o ato licenciatório precisa, né? Então, assim, eu também não posso dirigir o carro com a minha carteira suspensa, né? Então, a lei exige, ela tem que ser seguida, né? Porque a gente tem. Mas isso faz a gente refletir que esse processo moroso e qualquer coisa que aconteça de uma inconstitucionalidade, ela tem consequências seríssimas. Não só no meu fluxo aprovatório, mas na vida do cidadão, que está esperando um financiamento, que a filha vai casar, né, que precisa terminar a obra. Todo mundo impacta. Que tinha alvará, né? Tinha alvará. A pessoa começou com alvará. Tem gente que não começou. Não esperou o alvará, né? Não esperou o alvará. Então é um pouquinho isso, que então a gente precisa, né, que realmente esse sistema autodeclaratório, esses fluxos mais integrados,
tenha flexibilidade na lei do Código de Obras para que a gente otimize e não gere consequências e impactos negativos em qualquer situação, tá? Então a gente vai apresentar aqui, eu vou passar a palavra para o Muntas, que vai explicar um pouquinho para vocês a dinâmica de hoje e também um pouquinho do resultado já obtido na consulta. Então, assim, eu espero que a gente, que vocês aqui estejam com a gente até dezembro. Nós vamos chamar vocês mais para a reunião e a cada passo que nós dermos, vocês vão estar acompanhando nós nesse processo participativo. Fizemos um relatório, temos um diagnóstico, a gente vai chamar vocês aqui e vamos apresentar a vocês os resultados, para vocês irem acompanhando esse processo do começo ao fim. Tá? Então, eu agradeço a participação de todos. No próximo encontro, quero ver todos aqui também e que vocês nos ajudem nas consultas, na participação, com sugestões e contribuições para a gente cada vez mais amadurecer esse processo e que a gente consiga rever um código inovador também para Campinas e a gente entregue para a cidade um projeto inovador na revisão, tá bom? Obrigada, vou passar a palavra para a Luiz. Obrigada, Carol. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Luísa, sou da equipe técnica da Comunitas. O Juliano, que é o coordenador da Comunitas, não está aqui com a gente. Mas eu gostaria de primeiro apresentar todo o grupo técnico, a gente estava hoje de manhã em reunião. Então, o Rafael. Boa tarde a todos, sou Rafael, arquiteto, urbanista. Estou junto com a equipe para colaborar nesse processo. Aí o Giliardi. É um prazer estar aqui contribuindo com esse trabalho com vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar um pouco os resultados que a gente já teve nesse momento. A gente vai poder estender mais a conversa. Também arquiteto bonito. Formado aqui em Campinas, professor desse lado, professor desse lado. A Vanessa. Bom, boa tarde a todos e todas, amigos aqui. Eu sou a Vanessa, sou arquiteta urbanista, professora da PUC, com meu amigo Verde desde 2013, fui aluna dele. Conheço alguns de vocês aqui, já participei do CMDU como conselheira, né? Participei lá do plano diretor e da revisão da lei de população lá em 2015. Enfim, já tenho 25 anos de trabalhos, né, de assessoria em governos, em legislações, em prefeituras de vários portes. É um prazer estar aqui nesse desafio junto com a Carol e com a equipe maravilhosa que a Carol deixou na nossa mão para a gente poder fazer esse trabalho conjunto. Então é um trabalho que está sendo muito junto com os técnicos, né? Porque a matéria do COE ela é uma matéria muito detalhada, né? O tamanho do porão, a altura, enfim. Então a gente está indo a fundo nos detalhes aí para poder melhorar a legislação, desburocratizar. É isso. Obrigada, Vanessa. A gente tem também na equipe o Eduardo, né? Ele não está aqui hoje também, está lá na reunião. Do CAL. Conferência do CAL, né? Então também é arquiteto, urbanista. E eu sou a única que não sou arquiteta, mas o meu trabalho aqui é cuidar das metodologias participativas, né? Do engajamento, dos processos, da comunicação, né? Então cuidar para que todas as reuniões comecem no horário, terminem no horário, o resultado seja extraído da melhor forma, com bastante transparência e que a gente consiga ir avançando no nosso cronograma proposto, né? Então esse é o meu papel aqui e estou muito contente de estar aqui com vocês. O que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então a gente teve a nossa abertura, a Carol apresentou aí o projeto como um todo, o cronograma. O objetivo, a gente está na etapa 1, né? Então a gente está na etapa de escuta e diagnóstico. Então, a partir da apresentação, que a gente vai trazer o resultado da nossa pesquisa pública, a gente vai abrir um momento de perguntas e respostas. Que daí vocês podem trazer, a gente vai fazer de uma forma online, então vão ter as perguntas e a gente vai respondendo todas as perguntas. A gente tem um tempo para isso, se precisar de mais tempo, a gente vai responder isso de uma outra forma, mas a gente vai procurar responder todas as perguntas e depois a gente vai abrir um segundo momento de sugestões, dicas, pontos importantes, manifestações
que também a gente vai fazer um registro de tudo isso de forma online e em tempo real, e vocês vão vendo, é tudo bem transparente. Tá? Então, e aí a gente encerra o processo de hoje. Combinado? Então é isso, gente. Espero que a gente termina provavelmente até 4h30. Tá? Então espero que a gente siga isso. Se terminar, Isso, exatamente, é o limite, né? Então, Gire, por favor. A parte que eu mais gosto, na verdade. Ó, aqui está o... Eu vou só acessar pelo computador, que fica mais fácil para não ficar de costa para vocês, eu vou ficar lendo, né? Bem, só lembrando, né, que da mesma forma que a gente vai realizando aqui a escuta interna, né, fazendo o diagnóstico interno, a gente também liberou, né, esse formulário com algumas perguntas para coletar de vocês. Né? Ela está em andamento ainda e no final a gente vai disponibilizar o QR Code para vocês também terem acesso a esse formulário e também poderem dar contribuições de vocês. Então, só para dar um diagnóstico aqui, uma das perguntas que a gente fez, né, nessa coleta era para a pessoa se identificar, quem é você? Então, quase 60% se identificou como responsável técnico, que é esse vermelhão aí ocupando o maior gráfico, seguido pelo proprietário do imóvel. Né? A gente também deixou disponível a possibilidade da pessoa, não, eu não sou nenhum desses, ela tem a opção de colocar outro lá e ir se identificando. Por isso que tem essas fatias de pizza aqui, tá vendo, um pouquinho menores, mas algumas delas se somam ao vermelho ou esse azul, como por exemplo alguém identificou como arquiteto urbanista, mas já estava lá em cima, responsável técnico, arquiteto, engenheiro, por aí vai. Então esse é o público, como ele está hoje. Depois, a pergunta que a gente fez, vocês vão ter a oportunidade de responder, é quais temas precisam ser atualizados. Né? O tema que venceu aqui é a regularização de edificações. Né? Ele está com 67% das opções disponíveis, essa foi uma que foi ticada. Por que tem mais que 100%? Se você somar, tudo vai dar mais de 100% aqui. Porque permite a pessoa selecionar mais que uma, não somente uma, entendeu? Ou outro. A pessoa pode criar um tema novo ali. Ó, esse aqui precisa também ser atualizado. Então, regularização de edificações, 67% das vezes ela foi ticada, seguido por procedimentos administrativos e obras de pequeno porte. Também acessibilidade entrou no tema, com 32% das vezes, sustentabilidade com 21%, tecnologias construtivas vindo com 18%, o licenciamento digital, que já está acontecendo, vindo aí com 38%, e aqui embaixo, aquelas exceções, não é nenhuma, é mais essa opção aqui, é mais essa outra opção. Avançando aqui, quais medidas poderiam tornar o licenciamento digital, o licenciamento mais ágil, perdão? A autodeclaração para obras de pequeno porte, com 46% das vezes foram colocadas as opções. Depois aqui, a campeã foi aqui a parte de integração entre os órgãos públicos, um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver ela aí com 32 vezes ela foi utilizada, né, representando 61%, um pouco mais de 61%. Então, aprovação automática para obras de casos específicos, checklist padronizado, análise digital, inteligência artificial como ferramenta, elas lideraram ali. Seguido, claro, a gente disponibiliza o campo lá, outro, você pode colocar, personalizar, surgiu outras coisas aqui, como por exemplo, que a gente achou mais chamativo, né, CNA, pelo amor, 1,9%. Então, só para vocês terem uma ideia, que a pesquisa ela não fechava nos requisitos, só tem essas opções, você poderia criar a sua também, mas a gente percebe que disparam, né, esses primeiros aí. Depois, a gente fez uma pergunta, você concorda que diferentes tipos de obras têm um procedimento simplificado conforme o risco e o porte? Nesse caso, 75% concordaram com isso. E parcialmente 17%, e o que sobrou desse percentual respondeu que não. Então, 75% concorda com isso. O novo código de obra, ele deveria incentivar, aí vem as opções, o que ganhou aqui foi todos os itens acima, né? Então, todo mundo acha, 53% das vezes as pessoas ticaram essa opção de todos esses itens acima, como reuso de água, energia solar, telhados verdes, arborização, pavimentos permeáveis, eficiência energética, infraestrutura para veículos elétricos, tecnologias construtivas inovadoras deveriam estar contemplados.
E aqui, vou só pegar para me consultar. Daqui já começa a ficar mais... Essa pergunta aqui, ela era bem complexa, vocês vão ver isso lá. Ela pergunta, para cada tema abaixo, tá vendo que está simplificado o nome, eu vou dizer o que é cada um. Indique o grau de importância para a revisão do Código de Obras de Campinas. Deixa eu só colocar na mesma mão. O primeiro é a simplificação do licenciamento. Ou seja, esse azul, quando a barra fica bem alta, significa que todo mundo votou ali, esse tema é muito importante. Aí o vermelho é importante, não é muito, é importante. E o amarelo é pouco importante, quando for verde, não é prioridade. Então o tema se destacou, assim como o segundo, que é a redução do tempo de aprovação. Isso é muito importante. Olha o azul ali, ó. Acho que não, alguém considerou importante, não muito importante. Vamos lá. Depois, a digitalização de processos. Tá vendo? Os dois primeiros, eles realmente são quase unânimes. Depois a digitalização de processos, também o azul, que é muito importante, se destacando, e o vermelho, que é o importante também ali, seguindo forte. Depois, a padronização da análise dos projetos. Também o azul se destacando e o vermelho, que é o importante, também ali na cor. Quando a gente falou de sustentabilidade nas edificações, aí o tema já começou a ficar um pouco mais distribuído, né? Não se destacou igual os 4 primeiros. Aí vem aqui, por exemplo, a acessibilidade na edificação. Vocês estão vendo aí, já ficou, os gráficos ficaram um pouco mais parecidos. É o sexto. É isso. Ele está aqui, ó, sustentabilidade, padronização, sustentabilidade. Estou no quinto, no meiozinho. Aí em seguida, a acessibilidade. Ó, deixa eu botar aqui, ó. É inovação. Segurança. Aí vem inovação em seguida. Segurança e inovação. Que estão um pouco parecidos. E no final, vocês começam a perceber que a regularização de edificações existentes volta de novo a ser muito importante. Seguido de importante. E por fim, são as obras de pequeno porte com procedimentos simplificados. Então ficou bem claro, né, que os dois extremos, as 4 primeiras perguntas, né, e as 2 últimas, é quase que unânime o nível de importância que elas têm. Lembrando, né, aproveitando aqui o gancho, que essa consulta a gente disparou no dia do evento da assinatura, nós deixamos por 15 dias e essa consulta ainda ela continua no ar. Aí a gente fechou para tabular, pedimos a reunião sexta passada para os conselhos todos participarem e também internalizar dentro dos conselhos que a gente chamou e contamos aqui com as entidades para também participarem dentro dos seus grupos para a gente ter uma maior adesão da quantidade de pessoas participativas, porque depois desse diagnóstico, Pedro, a gente vai entrar já na propositura, né? Você chegou um pouquinho atrasado, a gente apresentou no início um cronograma que até dezembro a gente tem que estar pronto. Então, essa fase de prospecção de diagnóstico a gente acaba e já inicia a propositura. E a ideia é que vocês participem de todo o processo, assim que a gente vai tabulando os dados, vamos apresentando, tá? Para vocês aí. Então, essa consulta ainda está à disposição. Quem daqui já fez? Quem fez? E é rapidinho, gente. Pelo amor de Deus. É só ticar. É só ticar. O meu é fácil de marcar. Então, duas, então eu preciso da adesão também de vocês. Ó, e para encerrar, né, escolha as 3 propostas que considera mais importante para o novo Código de Obras. Né? A campeã é a primeira, né, com a redução da burocracia, ou seja, em 67% das vezes ela foi colocada como prioridade aí. O licenciamento totalmente digital veio com 15%, rapidez na emissão de alvarás com 57%, simplificação para pequenas obras aí com 40% das vezes. Vou destacar regras mais claras e objetivas aí com 32%, já no finalzinho, pegando essas maiores, e integração entre os órgãos públicos com 30%. Então a gente vai entendendo, a gente encerrou mais ou menos aqui com a amostragem que a gente trouxe para vocês, e quando a gente coletar a contribuição dos demais, que a gente vai dar acesso aqui ao QR Code no final, mais para frente vai poder atualizar essa tabulação e apresentar novamente. Então, perguntas e respostas. Quer colocar? Esse time code, a
vai disponibilizar aqui, mas está no site do urbanismo, tá? Na hora que vocês entram no site da prefeitura, vai lá no urbanismo, ele está bem no banner, logo que você abre, ele aparece no banner da pasta do urbanismo. Então, não consegui salvar, mas está lá para vocês conseguirem compatibilizar com isso. Acho que pode deixar. Se vocês quiserem já. Quem quiser já aproveitar. Quem tiver com dificuldade, Tá bem no... alguém vai ter dificuldade com reflexo. Quem tiver, a gente tenta levar e Tem uma linha, Só tirar a linha, né? é a linha que pega. Se conseguir mudar o... Fica de frente. se quiser, vou deixar aqui. Fica de frente para. Não, o problema é a linha no meio. É a linha. Não sai. Mas vou tentar tirar a Vê se imagem. consegue. Passa o Que eu faço celular. celular. Gente, passa pra mim que eu tenho o celular WhatsApp de Não todos. daria Não dá certo. Aí eu vou mandar um link nesse caso, daí fica mais fácil. Eu vou pegar o link e já mando em seguida. Calma, vai chegar. Vocês. Não tem como colocar o QR Code mais para baixo ainda? Tirar da tela cheia. Não, ele consegue vencer. O problema é o reflexo de tirar da tela e eu assistir. Não, se tirasse da tela cheia da apresentação, será que ele não fica no cantinho? Em uma televisão só? Porque é um PDF, né? Quase. A gente pode usar. Vou mandar o link aqui. Arrastar com lá? Isso, arrasta aí. Cidadão pode. Não, eu fui cidadão. Você trabalha com você não trabalha. Eu não entro. Se eu vincular essa. Mexe no Zoom. Mexe no Zoom, mandar para todo mundo. Eles estão mandando Não, mas não Também. é errado isso aí, é furado isso aí. Não, não dá. Você trabalha com isso? Não. Eu trabalho com isso. Minimiza a janela do navegador. Só para quem trabalha. Aí você arrasta para onde você quiser. Cidadão, mas não é isso não. Deu? Pronto, isso é Quem faz? Chega uma mulher Quem para fazer sabe, isso. faz ao vivo. Muito bom. Essa eu tenho uma pergunta. Agora eu vou colocar. Eu também tenho uma pergunta. Ótimo. Você quer Posso tirar esse QR Code? Depois a gente vai passar para a Carol, vocês vão receber. Aqui as perguntas e respostas a gente vai fazer também via QR Code para a gente ter o registro para a gente ir respondendo. Então eu vou colocar. E aí vamos ver aqui. Consegui, eu vou mandar na linha de transmissão, mas é uma linha de transmissão que tem todos vocês, eu tenho que mandar o link. Agora eu vou ter que trabalhar o QR Code. Aí, não sei se ele está grande o suficiente mais para cima. Tem malabarismo. Você quer Dá um zoom aí. Oi? Eu queria só aumentar um pouquinho.